Olá, tudo bem? Mais uma vez eu venho aqui para a gente poder meditar numa palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que também, da mesma forma que me edificou, também vai edificar você. Essa palavra se encontra lá em Colossenses. Vamos ler junto? Colossenses, no capítulo 2, o versículo 3. Diz assim: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vou repetir: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando eu li essa passagem, automaticamente minha devocional foi sobre Maria de Betânia. Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Essa passagem é muito conhecida e você com certeza também deve saber quando Jesus chega na casa de Marta e Maria e Lázaro com os discípulos para uma visita, porque Jesus era muito amigo dessa família, e Jesus chega, é recebido, e Marta começa a preparar as coisas, organizar para poder receber muito bem Jesus, porque estava na casa dela, e o judeu, ele, por natureza, ele é um grande anfitrião, e Marta não escapava, né, a essa qualidade também. Só que enquanto Marta estava ocupada, né, preparando as coisas, né, para servir a Jesus, Maria estava sentada aos pés de Jesus, enquanto Jesus estava falando, conversando, e Maria estava ali muito envolvida naquilo que Jesus estava falando. E o interessante que Marta percebe aquilo, percebe que está no meio de muitas tarefas e está sozinha trabalhando, vira para ver Maria sentada, vira para Jesus e fala: Senhor, não te dá que ver Maria aí sentada enquanto eu estou muito atarefada, cheia de coisas para fazer, serviço que eu tenho que servir o Senhor, os seus discípulos. Aí Jesus carinhosamente vira para Marta e fala assim: Ah, Marta, por que você está tão preocupada com isso, Marta? Não precisa ficar tão preocupada. Maria escolheu a melhor parte e isso nunca vai ser tirado dela. E eu fico imaginando, dá pra gente ficar imaginando, né, na verdade, o que Jesus estava falando de tão interessante que prendeu a atenção de Maria de uma tal forma que Maria estava ali aos pés de Jesus, né? A gente pode dizer que ela estava assim, se fartando daquilo que Jesus estava falando. E não é muito diferente, porque todas as vezes que a gente vê Maria em cena com Jesus, em algum momento com Jesus, Maria está sempre prostrada aos pés de Jesus, sempre. Né? A gente percebe nessa situação aqui, né, em que elas estão em casa e Jesus e Marta fala isso para Jesus e Jesus fala que ela escolheu a melhor parte. Depois a gente vê também, né, na morte de Lázaro, quando Jesus chega, Maria vem chorando, e aí ele pergunta, Marta vem chorando, e aí ele tem aquela conversa com a Marta, e aí ele pergunta por Maria, ela vai lá, chama, nisso vem Maria correndo, e a Bíblia fala que Maria se prostra novamente aos pés de Jesus, e aí começa a chorar e falar: Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso, meu irmão não teria morrido.
E aí Jesus se move, né? Se comove de ver aquela família tão unida, tão amada, né? Perdendo alguém importante. E Jesus fala para ela, me mostra onde ele está. E aí, né, todos nós sabemos e já conhecemos a história. E Lázaro volta à vida, né, aquela festa toda. E em seguida a gente vê uma terceira situação em que Jesus também está na casa deles, três, e está acontecendo, Jesus está conversando com Lázaro, com os discípulos, e Maria se aproxima e pega um cântaro, né, um objeto de jarro, um objeto de barro, como se fosse um jarro, né, onde eram guardados os perfumes. Hoje em dia guarda-se em vidro, mas antigamente guardava-se em jarros próprios, né, para conservar o odor do perfume. E Maria se aproxima, se prostra novamente aos pés de Jesus e derrama, quebra o vaso e derrama aquele óleo perfumado, aquele perfume maravilhoso, aquele óleo de nardo puro, a Bíblia fala, aos pés de Jesus. E a Bíblia fala que ela ali lavando os pés de Jesus e se prostrando mesmo diante de Jesus. E é interessante porque o que leva Maria a todo tempo, em todas as ocasiões e oportunidades que ela tem, ela se prostrar aos pés de Jesus? E eu fiquei pensando e eu cheguei à conclusão que chega exatamente nesse versículo, em que diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A gente consegue imaginar Jesus em todas as ocasiões em que esteve na casa de Marta e Maria e Lázaro, Jesus transmitindo para eles e para aquelas pessoas que estavam juntas pérolas, sabedoria, sabe? Todo tesouro escondido de conhecimento, sabe? Para aquelas pessoas ali. E Maria era alguém que era sedenta, sabe? Ela tinha sede de conhecer. Eu acho que é a primeira vez que Maria ouviu Jesus, Maria deve ter se apaixonado. Assim como eu e você, quando conhecemos a Jesus, também nos apaixonamos por Jesus. E Maria também não deve ter sido diferente. Maria com certeza se apaixonou, né, pelos ensinos de Jesus, pela forma como Jesus colocava as palavras, como Jesus ensinava, o jeito, né, prático, o jeito sábio de dizer as coisas, de contar uma parábola, de explicar aquela parábola que ele contava. Então, aqui nesse versículo de Colossenses 2:3 fala exatamente isso. Nas palavras de Jesus, naquilo que ele fala, na própria Bíblia, estão contidos toda a sabedoria e todo o conhecimento como tesouros. E Maria fazia o quê? Nada mais, nada menos do que armazenar esses tesouros aonde? Aqui, no coração. Maria ouvia esses tesouros, ouvia essas palavras, ouvia, né, essas parábolas, os ensinos de Jesus, e ela guardava como um tesouro no coração. É por isso que todas as vezes que nós vemos Maria está prostrada aos pés, porque Maria tinha um coração quedado, sabe? Um coração voltado para a sensibilidade de Jesus, para aquilo que Jesus tinha para ensinar. E não que Marta não tivesse, nem Lázaro não tivesse, só que as pessoas têm maneiras diferentes de mostrar isso. E Maria mostrou da forma mais sensível
que ela podia, que um ser humano podia demonstrar era ajoelhada aos pés, que era antigamente era uma forma muito sábia e entendida, você sentar aos pés. Quando você sentava aos pés de alguém para ouvir o que aquela pessoa estava ensinando, você estava mostrando para aquela pessoa que você era, além de um bom ouvinte, de querer estar ouvindo o que a pessoa falava, você estava mostrando para essa pessoa que essa pessoa era sábia, que essa pessoa tinha todo o entendimento, tinha todo o conhecimento. E Maria estava aqui, mostrando para quem? Para Jesus, que tem todo o conhecimento, que tem toda a sabedoria, né, no céu e na terra, e está pronto para nos dar. Mas como que a gente recebe essa sabedoria? Sabe? Estando aos pés de Jesus. Hoje a gente não tem um Jesus físico, mas a gente tem um Jesus presente. Aqui na minha casa, aí na sua casa. Sabe, se você quiser ouvir de Jesus, você pode abrir a palavra. A Bíblia. A Bíblia. Você pode abrir a Bíblia e tudo que você lê, todas as palavras, sabe, todos os textos, sabe, os salmos, as histórias, tudo que você lê, tudo que você ousar, vamos dizer assim, ousar querer aprender, você em todo tempo, você vai ter um Deus falando com você. E você recebendo essa sabedoria, recebendo esse tesouro, sabe? Porque a palavra de Deus é tesouro. Todo esse conhecimento você pode guardar no seu coração. Fala-se muito que a gente sabe disso, que existem lugares em que a Bíblia não pode ser lida porque ela é proibida. Mas nós temos a vantagem, a facilidade, sabe, de ter e a oportunidade de ter a Bíblia aberta, de poder ser lida a qualquer momento, em qualquer lugar. Então, enquanto nós temos essa oportunidade, vamos usar, sabe, todas as oportunidades, todas, para poder ler, meditar e guardar como um tesouro. Porque pode ser que vai chegar um dia em que você não vai ter a Bíblia na sua mão. De repente você vai estar num lugar e aí você vai precisar citar. E aí você não vai saber porque você não leu. Deus, ele só vai te trazer à memória aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Mas se você não lê, o que ele vai trazer à tua memória se você não leu nada? Então, existem situações que, às vezes, a Bíblia não está ao alcance das nossas mãos e que a gente precisa falar dela. Precisa citá-la em alguma situação, em alguma conversa, alguém está falando alguma coisa, e aí você quer citar um versículo para acrescentar naquela conversa. Mas se você não tiver o conhecimento, não tiver esse tesouro guardado dentro de você, como que você vai falar? Não é verdade? Então, é importante que a gente leia, sabe? Leia com o coração aberto, leia com os pensamentos voltados para Deus. Ai, Márcia, mas eu tenho tanta dificuldade de fazer a leitura, eu tenho tanta dificuldade de ler, me dá sono, sabe? Procura ler naqueles momentos em que você se sente mais disposta a fazer. Eu, particularmente, gosto de fazer a minha leitura na parte da manhã, porque eu acho que a minha memória tá descansada, tá calma, tá quieta, tá fresca. Então eu faço a leitura, faço o meu devocional, minhas orações, e aí
eu faço as outras coisas. Tem pessoas que acham que o momento ideal para se fazer é durante o dia. Ótimo. Tem pessoas que acham que o melhor momento para se fazer é à noite. Você também tem liberdade para saber qual é o melhor horário para você poder ler ler a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu quero te pedir, não deixe de ler. Sabe? Aqui tem, eu escrevi algo e eu queria partilhar com vocês que diz assim, presta atenção. Em geral, somos mais parecidos com Marta, ocupados, preocupados e inquietos demais para nos acalmar aos pés do Senhor, beber dele e de suas palavras de vida, não é verdade? Às vezes a gente está tão ocupado com as coisas, está tão na correria, que a gente não tem muito tempo. Mas, assim como Maria, o que mais precisamos são das palavras que fluem da boca do Mestre. É por isso que essa melhor parte também não será tirada de nós se a escolhermos. Aquilo que o Senhor nos ensina e mostra, ninguém pode nos tirar. E isso marca nossa vida para sempre. Então, quando você está voltado para a palavra do Senhor, voltado para a leitura, sabe? Voltado para aquilo que a palavra tem de melhor para mim e para você. Porque nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual e a natureza carnal. A natureza carnal, assim como o nosso corpo, se eu não alimentar meu corpo, se eu não comer, não tomar café, não almoçar, não jantar, não fizer lanche, o meu corpo enfraquece e eu fico doente. Então, nós também, dentro de nós, existe essa natureza carnal e essa natureza espiritual. A natureza carnal, ela se alimenta de coisas da terra, de leituras seculares, de rede social, de canais de streaming na televisão ou no seu computador, não importa onde você veja, de televisão, as coisas de conversas, sabe? Conversas que não alimentam, conversas que não agregam. A carne se alimenta dessas coisas. Mas a natureza espiritual, ela se alimenta de coisas do espírito. O que, por exemplo? A palavra. Se alimenta de uma mensagem que você ouve, se alimenta de um louvor que você escuta, se alimenta de um devocional que você faz, se alimenta das orações que você, naquele teu tempo com Deus, é disso, se alimenta do seu tempo que você se dispõe a ir para a igreja, de congregar com os irmãos na sua comunidade de fé. É disso que a nossa natureza espiritual se alimenta. Se a nossa natureza carnal estiver mais alimentada, é isso que a minha boca vai falar. Quando eu estiver com uma situação depender da minha fala, eu só vou falar dessas coisas que não trazem edificação, que não agregam, que não somam nada. Mas quando eu tenho dentro de mim esse tesouro precioso, quando eu estou numa roda de conversa, ou eu estou entre amigos, ou no trabalho, ou conversando na sua família, não importa onde você esteja, quando a sua natureza espiritual está alimentada, sabe? A sua boca vai falar daquilo que o seu coração está cheio. Isso, a Bíblia já fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se for de carnal, vai falar de coisas da terra, dessas coisas que não edificam. Agora, se for espiritual, vai falar das coisas do céu, das coisas eternas, sabe? Daquilo que
nos edifica, daquilo que nos alimenta, daquilo que nos faz crescer, daquilo que nos faz estar mais próximo do Senhor. Então, que sejamos como Maria, que a gente abra a palavra e a gente leia, sabe? Que a gente tire esse tesouro e guarde no coração, mas guarde mesmo como tesouro, sabe? Como que a gente faz um tesouro? Quando você vai fazer uma brincadeira ou que a gente escuta história de pirata, o tesouro fica onde? Vamos brincar de caça ao tesouro. Por que de caça ao tesouro? Porque o tesouro está o quê? Escondido. Um tesouro não fica à vista, não fica à mostra. O tesouro não está aberto em qualquer lugar, não. O tesouro sempre é escondido. E você tem que procurar para achar. E o melhor lugar para você guardar o tesouro que é o conhecimento e a sabedoria de Deus é aqui no coração. Então, guarde essa palavra no coração. Guarde como um tesouro. Faça como Maria. Escolha sempre, sempre, sempre a melhor parte. Sabe, se você sempre fizer essa escolha, sempre se você escolher a melhor parte, você pode ter certeza que você não vai errar. Você não vai errar. E quando a gente escolhe a melhor parte, a gente tem o melhor de Deus também para nós. É lógico que o melhor de Deus é Jesus e ele já veio. Só que Deus sempre tem algo diferente, novo para nós. Então a gente sempre tem algo renovado, que Deus sempre tem algo diferente para nos trazer. Então eu queria que você guardasse essa reflexão, sabe, no seu coração, que você levasse para a sua vida, sabe, esconda, mas esconda mesmo, sabe, essa palavra preciosa, ele falou para Maria o seguinte, falou com Marta de Maria, falou, Marta, não fique tão assoberbada com as coisas. Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte é o quê? É estar comigo, é aprender de mim, é guardar o que eu estou falando. Ela escolheu. E essa parte nunca vai ser tirada de você. Nunca. Não foi tirada de Maria, não foi tirada. E também não vai ser tirada de você e nem tirada de mim. Tá bom? Guarde essa palavra no coração. E se você guardar no seu coração, até nos seus momentos mais difíceis e de dificuldades, as palavras vão vir, vão trazer renovação e esperança para você. A Bíblia fala assim, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que nos dá esperança? É a palavra de Deus, sabe? É essa sabedoria, esse conhecimento, é tudo isso que está escrito aqui. É isso que me traz esperança. Então, se eu tenho isso guardado dentro de mim, e eu trago a minha lembrança, eu renovo meu espírito, eu animo a minha alma, e eu firmo os meus pés para continuar a caminhada, tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Deus esteja com você.